Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, canal do professor Tarcísio Teixeira, conteúdo sobre agronegócio ou agronegócios e direito do agronegócio. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma playlist aqui de fundamentos do agronegócio. E aí a gente discute os elementos que estão antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. E agora nós estamos comentando que é uma série, eu quero que você olhe os vídeos anteriores, inclusive. Nós estamos falando sobre fertilizantes e a crise que o país está enfrentando com esses fertilizantes, tá bom? Foi constituída, uma política nacional de fertilizantes e que ela tem muitos pontos positivos, muito interessante, Parabéns ao governo por ter feito isso. A ex-ministra Tereza Cristina, só que a gente tem que fazer algumas observações, é o nosso papel. Por isso eu sempre faço aquela ressalva, para aquelas pessoas que são participantes da política por emoção, muito passionais, elas ficam muito perturbadas, quando se faz alguma crítica. Essa questão de transformar a figura política num mito, isso é um erro, tá, gente? Como qualquer ser humano ou seres humanos que estão envolvidos no processo, vai ter aquela parte assim que é muito positiva e também vão ter coisas que não são tão positivas que precisam de algumas críticas até para melhorar, beleza? Então, e a gente pode ajudar, são críticas para melhorar, tudo bem? Então vamos lá. O que nós vamos ver agora? É o seguinte, foi constituído um conselho. Se você pegar lá, por exemplo, Sistema Nacional de Meio Ambiente, isso aí é uma coisa que a gente trabalha muito com os nossos alunos. Sistema Nacional do Meio Ambiente, você vai ter o conselho. Aliás, acabam sendo dois conselhos, Era para ter ação do Conselho de Governo, que não tem sendo muito utilizado, e ter o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA. E aqui você vai ter o CONFER, que é o Conselho Nacional de Fertilizantes. Ele vai estar regulamentado ali no artigo 6º, onde vai estar as suas competências. Vamos dar uma olhadinha? E depois nós vamos falar sobre como foi constituído, quem pode participar desse conselho. Então vamos lá. Compete ao Conselho Nacional de Fertilizantes coordenar e acompanhar a implementação do Plano Nacional, ou dessa política nacional que vai de 2022 a 2050. Você veja, isso é um mérito, tá, pessoal? É um mérito, porque políticas elas devem transcender a um governo, porque elas são implementação de indústria, atração de investimentos, que a gente conversou tanto aqui nos outros vídeos. Isso não se faz em 4 anos, e nem em 8. Então é óbvio que vai ter ali uma transição. A minha preocupação é que isso aqui é um decreto. Isso aqui deveria ter tido talvez uma participação legislativa maior, e, consequentemente, teria uma segurança maior para permanecer essa política aqui. Todavia, isso é uma falha, É um governo bastante centralizador e que essa negociação, na Casa de Leis com os nossos legisladores, eles enfrentam bastante dificuldade ainda. Número 2. Editar normas complementares para a implementação da política nacional, ou do plano nacional. Bom, aqui parece interessante porque são normas complementares. Quem estuda, se caso os advogados estejam assistindo esse vídeo, e também os estudantes do tecnólogo em agronegócio, sabem que são elaboradas leis, e as leis normalmente elas tendem a ser muito genéricas. Por isso elas não têm você não consegue ter uma aplicação prática direto da lei. Daí precisa, por exemplo, do decreto regulamentador, que é o que o executivo vai fazer, porque existem relações ali de gasto, de alocação de servidores públicos, de concursos, que só o executivo pode fazer isso. E existem as regras técnicas. E aí vai ser um órgão especializado dentro do executivo que faz isso. Por exemplo, as diversas regras que nós temos da Anvisa. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, esse conselho vai editar essas normas. Tem uma diferença, se você comparar com o Sistema Nacional, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Sistema Nacional de Meio Ambiente,
O Conselho Nacional ele tem mais um papel de receber e avaliar essas normas. Aqui essa questão de editar ela fica mais ampla porque eles podem estabelecer essas normas. Tá? Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática. 3. Promover a articulação e a integração do Plano Nacional de Fertilizantes 2022-2050 com os planejamentos, os planos e as estratégias nacionais, distritais, estaduais e dos setores usuários e com outros colegiados e programas. Sim, óbvio, o que eu falei para vocês nos outros vídeos? Além da questão da indústria, né, que faz parte aqui dos objetivos de desenvolver, também desenvolver a logística e atrair investidores para essa logística. Só que logística você não faz só para fertilizante. Né? Você vai falar, tem um trem aqui só para transportar fertilizante. Nós temos uma estrada para transportar fertilizante. Não é assim. Você estabelece a logística para tudo, porque ela pode ir com o fertilizante e voltar com o soja. Ir com o fertilizante e voltar com o gado. E essa política nacional, podemos dizer que esse Estado aqui teve sim alguns avanços, né? Esse governo, aliás, todavia, falta ao Brasil essa política de integração. Tá? Então a gente vai ver como é que vai funcionar isso aqui, além de outras, né? Falei para vocês, questão de pesquisa. Faz parte do projeto que incentiva a pesquisa, mas é um governo que atualmente tem cortado pesquisa e plantou uma bandeira de guerra em relação às universidades. Isso vai comprometer. Tá? 4. Propor a adoção de medidas políticas, regulatórias e desburocratização para a melhoria da regulação e da tributação da cadeia de fertilizantes e insumos para a nutrição de plantas. Então aqui no caso eles vão propor, porque se for precisar de uma legislação, é lógico que isso vai ter que ir ao Congresso. Tá? E eu já falei para vocês que essa questão da tributação, quando se fala de melhorar uma tributação, não necessariamente significa reduzir. Quem está ali na ponta como empresário, ele quer isso. Redução, 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 redução. Mas não é isso, né, gente? Porque esses impostos arrecadados, eles mantêm o Estado e a própria sociedade. Então também você tem um limite para beneficiar, né, com incentivos fiscais as atividades. E você tem que lembrar que nós estamos falando também de uma boa parte de grandes produtores. Então nós temos que procurar uma equação para isso. Resgato aqui a ação de declaração de inconstitucionalidade proposta pelo PSOL em relação aos incentivos fiscais dos agrotóxicos. E o relator, o ministro Edson Fachin, declarou que sim, esses incentivos são inconstitucionais. E salvo tenha tido alguma movimentação processual, a última que eu olhei, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas. E daí? Né? Nós vamos ter sérias consequências a partir dessa decisão. Constitucionalmente, a gente pode até dizer que o ministro está correto, na minha opinião. Agora, essa forma de declaração de inconstitucionalidade, as consequências dela para a sociedade, será que estão bem trabalhadas? Por isso que tem que se estudar isso dentro de um contexto, né, tributário, mas pensar também na economia, nas finanças do país e nos reflexos da sociedade e do setor produtivo. Vamos lá? Próxima. 5. Propor a elaboração de atos normativos relacionados ao uso de fertilizantes e insumos para a nutrição de plantas. Tá? A necessidade de regulamentação, ela pode se expandir também à produção, né? Essa questão da sustentabilidade que foi muito comentado aqui. E, sei lá, talvez até no próprio uso racional, né? Que tenha lá talvez a necessidade de avaliação de engenheiros agrônomos para racionalizar esse uso. Pode ser que seja isso. Por quê? Eu já falei para vocês que a política para conseguir chegar dentro de uma segurança, ela é muito mais ampla. Ela tem lá a questão do comércio externo, né, da importação desses fertilizantes e de quem se importa, melhorar a indústria e melhorar o uso. E às vezes para melhorar o uso, você tem que impor algumas normativas. Vamos lá. 6.
Apoiar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação do setor de fertilizantes e insumos para a nutrição de plantas. Bom, aqui eu não vou ficar nem repetindo. Infelizmente, nós estamos vivendo um período de cortes de incentivo à pesquisa e educação no Brasil. Então, vai ficar tudo por conta da Embrapa? Eu tenho a opinião que não vão dar conta, que precisam ir muito das universidades nesse sentido. Sétimo, acompanhar ações de prevenção e desenvolvimento sustentável na exploração, na produção e na comercialização de fertilizantes e insumos para a nutrição de plantas. E isso aqui é muito importante, pessoal, por aquilo que eu falei para vocês, né? Nós temos reservas de fertilizantes, nós podemos melhorar a produção de nitrogenados. Agora, extração de potássio, por exemplo, aonde que está esse potássio? Vai estar em reserva indígena? A decisão é só não explorar, ou a decisão é como explorar, como beneficiar os indígenas e como manter o ecossistema funcionando, né? Oitavo, fomentar a articulação e a cooperação entre órgãos e entidades públicos e privados, em âmbito nacional e internacional, no campo de fertilizantes e insumos para a nutrição de plantas. É aquilo que eu comentei sobre pó de rocha. Está aí uma opção que, dependendo da situação econômica, ela é interessante. Agora, nós temos um monte de pesquisas sendo feitas de formas esparsas e falta alguém dentro do governo federal para fazer essa articulação com essas universidades estaduais, universidades federais. E aí isso aqui, por exemplo, poderia ser adotado como um grande programa encaixado aqui, né, coordenado por esse conselho, dentro de uma daquelas câmaras temáticas. Precisa pensar nisso. Nono, coordenar a divulgação das ações executadas e dos resultados obtidos, né, tanto pelo Conselho como pelo Programa Nacional. Óbvio, resultados, quando são apresentados, eles podem ser avaliados, corrigidos erros, e os resultados positivos estimulam a cadeia produtiva. Tanto em pessoas que vão investir na indústria, na importação, criação de tecnologia para melhorar o uso dos fertilizantes, existe aí um monte de coisa que pode ser feita. Então tem que sim divulgar os resultados positivos. E negativos também. Tá? Décimo, estabelecer os ciclos de revisão, avaliação e monitoramento desse plano nacional. Óbvio, porque as tecnologias vão mudando, o cenário internacional vai mudando e, consequentemente, precisam ser feitas readequações, pensando que é um programa até 2050. 11º, analisar as revisões do Plano Nacional de Fertilizantes 2022-2050, acompanhar a sua execução e estabelecer as medidas necessárias para os cumprimentos de metas, similar ao outro, tá, gente? Acompanhar o que vem a ser feito e estabelecendo correções, né? Quando se cria um grande projeto, não significa que ele vai ocorrer exatamente daquele jeito. São necessárias adequações, às vezes tem que mudar um pouquinho de estrada, voltar para outra. Tá? 12º, acompanhar e subsidiar com informações, quando solicitado, a realização de fóruns nacionais e internacionais sobre cadeia de fertilizantes e insumos para a nutrição de plantas. Então, nós temos que criar um grande evento, que congregue ali, tá, pesquisadores da área química de solo, pesquisadores da área de fertilizantes, pesquisadores da área de logística, pesquisadores da área de exportação, importação, comercialização. Esse pessoal tem que sentar junto e criar essa massa crítica. Então, precisa criar um fórum, né? Esse fórum tem que ser importantíssimo, tem que ter investimento, tem que ter estímulo à participação dos diferentes elementos, tem que ter vez todo mundo ali. Depois, já chegando no finalzinho aqui, eu vou fazer uma crítica importante, que está faltando gente aqui nesse cenário, e é óbvio que tem um motivo por isso, que é a opção político-ideológica desse governo. Mas esse fórum seria importantíssimo para fazer isso crescer. Tá bom? 13º, zelar pela implementação, ou seja, né, se você tem um plano nacional de fertilizantes, alguém tem que ficar de olho ali para ver o que está sendo feito. Tá bom? E é óbvio, definir inclusive recursos, investimentos, de onde eles vão vir. 14º, elaborar e aprovar
pela a maioria absoluta de seus membros, o regimento interno desse conselho, que ele vai ter que criar isso. Agora, pessoal, por último, tá? Eu convido vocês a dar uma olhadinha na formação do Confert. Como que ele é formado? Olha só, ele vai ser formado pelo secretário especial de assuntos estratégicos da Presidência da República, que vai presidir. Então, isso aqui depende, inclusive, da estrutura de governo que é elaborado pelo presidente. Por enquanto, nesse governo, vai ser esse secretário especial de assuntos estratégicos. Olha quem vai estar ali, olha que interessante quem vai estar ali, né? O secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Essa forma, com a importância que se dá a essa questão da segurança institucional, né, estabelecido aí até pela herança da formação militar que tem o presidente. E também é óbvio, né? Não sejamos hipócritas aqui, é uma forma também de encaixar militares ali no governo. Isso é muito claro. E repetindo, eu não estou aqui criticando esse governo, porque é essa pessoa que está ali, que tem essa opção ideológica. Nós fazemos as críticas conforme os fatos estão ocorrendo. Terceiro, o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quarto, o secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Quinto, o secretário executivo do Ministério da Economia. Sexto, o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura. Sétimo, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Oitavo, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Nono, o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Décimo, um indicado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. 11º, um indicado pelo Fórum Nacional dos Governadores. 12º, um representante das indústrias tradicionais de fertilizantes, nitrogenados, fosfáticos e potássicos. E um representante das cadeias emergentes de fertilizantes e insumos para a nutrição de plantas. Tá, Tarcísio, qual que é a crítica aqui? Tá faltando um monte de gente. Ah, esse pessoal vai trabalhar lá nas câmaras temáticas, talvez? Pode ser, vamos ver como é que isso vai se organizar. Cara, cadê o representante das cooperativas? Representante da agricultura, só o pessoal aqui, né, vamos achar aqui, Confederação da Agricultura e Pecuária. Nós sabemos que essa Confederação da Agricultura e Pecuária, ela tem um perfil socioeconômico desses participantes. Então, se percebe que da agricultura mesmo tem o resto é tudo governo. E esse cara é de um perfil. Não tem nada contra a Confederação da Agricultura e Pecuária, ela faz um trabalho excelente, mas ela tem um perfil. E os agricultores familiares? Ah, então eles não vão usar fertilizante ou eles têm que usar o que resultar nessa política. Pessoal das cooperativas, está aqui? Não está. Gente das universidades. Cadê o pessoal das universidades? Não estão aqui? Então vocês vão criar um monte de regras, um monte de pesquisa e o único órgão de pesquisa que vai estar aqui vai ser a Embrapa. A Embrapa, porque é evidente que esse governo federal tem uma atuação direta sobre a Embrapa. Tem uma influência muito maior sobre a Embrapa. E isso aqui é um decreto. Ou seja, aquilo que poderia ser muito interessante, né, pensado aí até 2050, tem muita possibilidade de não vingar essa política nacional de fertilizantes. Tem muita possibilidade. Muito bom. Né? Aqueles que vão achar que eu só estou aqui criticando o governo, não é isso. Se vocês assistirem todos os vídeos, vocês vão ver que eu vou falar muito bem dessa política. Mas aí, mano. E outra coisa que a gente tem que pensar, né? A agricultura, ela não é só essa agricultura tradicional. Eu fico pensando aqui o que esse pessoal estava na cabeça quando eles colocam aqui o 12º. Um representante das indústrias tradicionais de fertilizantes. É tão importante falar de conservador, tradicional, que tem que pôr até aqui. Ó, espera aí. Durante a própria escrita, durante o texto, a gente analisa que necessita de novas tecnologias, de novos fertilizantes, de novos aproveitamentos dos fertilizantes.
Então, tem que ter participação aqui também das empresas que são emergentes, inovadoras e tudo isso aí, entendeu? Não é só colocar um de cada um aqui, entendeu? Porque cadeia emergente você pode ter um monte de tipo de representante. Agricultura alternativa, cadê? Não tem aqui também? Então, como o cenário político atual, no momento que nós estamos gravando isso aqui, implica que talvez esse presidente atual possa não ser eleito, eu acredito que essa política aqui não vinga desse jeito. E ela realmente não é muito democrática. Tá? Não é. Então, ela é muito bem feita, parabéns pela iniciativa, né? Parabéns à ex-ministra, só que tem essas falhas, gente. Se não tiver essa participação democrática aqui, vários setores vão ficar excluídos dessas decisões, de poder sugerir, de avaliar as normas. E aí você está preparando o país para quê? Só para grandes produtores de soja? Cara, isso não vai resolver a economia, nós não vamos resolver o problema da pobreza do país com isso. Beleza? Olha, eu espero que você tenha gostado aí dessa série de vídeos sobre fertilizantes. É óbvio que foram vídeos mais críticos, né? Porque eu estou falando de uma política, então a gente tem que pegar os fatos, né? Dados, os aspectos técnicos, e aí fazer uma análise do que está ocorrendo na política, e acaba tendo essa crítica. Então, é muito importante, tá? A gente fica torcendo aqui para que esse projeto chegue até 2050 e que tenha, né, renovações e evoluções nesse sentido. Tá? E a gente, óbvio, com esses vídeos aqui, a gente quer ajudar a disseminar essas informações, tá? Com elogios também e com críticas, pensando no desenvolvimento. Esse também é o papel que a gente faz na academia. Muito obrigado, espero que você goste, espero que você se inscreva, vai ser um prazer te conhecer, tá? Vamos conversar, faça ali comentários, quero te ouvir, tá bom? Dê a sua opinião, óbvio que eu peço que seja de uma forma respeitosa, tudo bem? E, inclusive, você pode discordar totalmente do que eu falo, né? Mas vamos conversar com educação, tá? A gente tem que aprender a dialogar aqui no país, a gente tem que melhorar isso. E quando você faz esse comentário, você sabe que o algoritmo registra isso e melhora a disseminação dos nossos conteúdos. Muito obrigado.